Então, a gente fala um bom dia aqui para o doutor Armando. Bom dia, doutor. Bom dia, ouvintes, bom dia os que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, Tony, para levar um pouquinho de conhecimento para as mães que às vezes perambulam por escola tentando vagas, né? E às vezes tem os filhos separados, né? Em escolas diferentes, né? Não tenha dúvida. Bom dia, Alexandre, que também está aqui acompanhando a gente como policial e pai também, né? Eu acho que é bem bacana a gente fazer essa mesa redonda para falar um pouquinho sobre educação e a forma que é canalizado, a forma que são distribuídas as crianças nesse sorteio, né? Bom, se são irmãos, juntos, facilita para a mãe, facilita também a educação das crianças. Bom dia. Bom dia. Aproveitar a oportunidade para apresentar o doutor Armando, você já conhece, né? Meu pai, ele hoje está à frente lá do escritório de advocacia, do qual eu tive o orgulho de fazer parte aí no momento da minha vida. Tem o doutor Bruno ali, eu fiz questão de trazê-lo aqui. Né? Ele é o braço esquerdo, o direito, a perna, a outra perna, ele cuida dos meus processos lá. Eu tenho uma demanda grande aí depois que eu, por conta dos meus trabalhos policiais lá no escritório, eles cuidam do processo. Tanto ele quanto o doutor Armando, eu tomei a liberdade de convidá-lo aqui. Seja bem-vindo. Vai acostumando, não precisa ficar nervoso, não. No começo ele dá essas patadas assim, mas ele tem que manter a ordem. E depois ele fica bonzinho. Ele bate, depois assopra. Ele tava morrendo de medo de vir aqui, falando, não vou deixar chegar aqui. Mesmo, você já começa dando um monte de bronca em todo mundo. Uma bagunça o coreto aqui, né? Doutor, ele pegou, tinha passado para mim, eu achei interessante esse caso aí, eu até dei essa sugestão dele tá apresentando o caso aqui. Tem um áudio, eu acho que não sei se por questões técnicas não pode colocar, foi até uma exigência dele, porque há uma limitação na ordem que o cliente tem que expor o caso e daí depois o advogado comenta, por isso eu acho que seria legal a gente ouvir sim a pessoa, ou provavelmente a mãe envolvida nessa situação, que ninguém melhor do que a mãe para contar essa história pra gente, né? Pra gente entender o porquê que o escritório de advocacia foi provocado, porquê que a justiça foi provocada, tudo teve um start, e ela startou isso, né? Bom dia. Oi, Tony, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu vim falar para você um pouquinho de um problema que eu tive no final de dezembro de 2022. Eu tenho 3 filhos, 2 filhos estudam numa escola estadual e a terceira, que ia para a primeira série, caiu numa escola municipal bem longe da minha casa, por causa do CEP, o SEDUC mandou ela para essa escola mais distante. Aí fui até a escola dos 2 irmãos para falar com a diretora, onde não tive resposta, falou que não tinha vaga. Falei para ela que existia um estatuto, que os irmãos estudavam, a outra irmã também teria que estudar, mas não tive resposta, não tive sucesso. Aí onde tive a ideia de falar com o doutor Armando, do escritório Armando, muito competente por sinal, agradeço muito a compreensão, abraçou a minha causa desde o primeiro momento que eu falei com ele, uma pessoa maravilhosa. Eu indico o doutor Armando, caso algumas mães precise, e acredito que existem outras mães com os mesmos problemas, filhos e escolas diferentes dos irmãos, que dá muita dor de cabeça. Mas o doutor Armando conseguiu com pedido de vaga para a escola e saiu o resultado ontem. Deu decisão favorável para mim. Fui até a escola hoje. A diretora, com a decisão na mão, me tratou completamente diferente e deu a vaga para minha filha. E ela começa a estudar amanhã. Eu estou muito feliz mesmo. Mas infelizmente tive que apelar para o meio judicial, porque a escola não deu muita atenção. Mas eu agradeço muito, porque deu tudo certo. O doutor Armando, o escritório dele, pessoa super competente, e agradeço de coração. Doutor Armando, como foi esse processo, né, e essa demanda que o senhor recebeu de mostrar para o magistrado que havia necessidade dos irmãos estarem juntos e próximo de onde moravam? Olha, Tony, olha, ouvintes, essa é uma questão legal, né? É o direito da criança.
E muitas vezes as pessoas confundem, né? Quando um funcionário público, no caso a diretora, né? Ela não tem a vaga. Ela não tem. Porque todas as vagas da escola, no início do ano, são preenchidas. Agora, uma coisa é não ter a vaga, né? E ela não pode passar por cima da orientação, porque ela teria problemas. A outra é quando vem uma ordem judicial. Então tem que se arrumar a vaga. É preciso que essa vaga seja aberta. E para abrir essa vaga, quem pode fazê-lo é o juiz. E é assim que deve funcionar. Então, as mães, quando tem esse problema, é necessário que procurem um advogado. A diretora vai falar não. Às vezes a diretora na até verdade, entende. a diretora não tem absoluta... Ela cumpre ordens, Cumpre né? ordens, é isso aí. Então, às vezes a diretora fica feliz quando ela recebe uma ordem judicial dessa, porque ela queria, mas ela não pode. Às vezes, nos jeitinhos que dão, né? Que às vezes arrumam, você tem uma classe que às vezes é para 20 crianças, estou dando um exemplo, e você chega na classe e está com 35 porque alguém arrumou uma vaguinha lá. Se isso for denunciado, né? Se for denunciado, a diretora vai responder por isso. O município vai responder por isso, porque também existe um espaço necessário para cada criança na escola. Isso também tem que ser respeitado. Agora, entre respeitar o espaço e a necessidade legal da criança estar na escola, o juiz vai decidir dessa maneira. Coloca e fim de papo, né? Então, as mães precisam começar a procurar entender um pouquinho mais o ECA, né? Você tem filho? Leia o ECA. Teve dúvida? Procura um advogado, procura o Tony, procura os meios de comunicação, que alguém vai lhe dar uma resposta, te orientando, te ensinando, tá? Então, eu só queria corrigir, mãe, né? Se estiver ouvindo, que nesse caso não é a culpa da diretora. Não é culpa da diretora. É o sistema que é assim. Então o Estado tem que ter, né? Tem que ter. Nesse caso, espaço. é uma escola municipal ou estadual? Estadual. Tá. Nesse Então, caso, deixa eu fazer só uma retificação aqui, que eu citei prefeitura, eu estou retificando. Não é uma escola do município, é uma escola do Estado. E, aliás, senhoras e senhores, diga-se de passagem, o Estado, eu já falei isso aqui, falei para o Tarcísio, quando eu entrevistei ele aqui, ainda candidato, né, depois que ganhou a eleição, aí fica mais difícil falar com o sujeito, né? Mas falei com ele, falei com o próprio Felício Ramute, que é hoje vice-governador, e falei antes com o governador anterior, me faça lembrar aí, que fez tanta lambança que eu nem me lembro. Dória. Não, depois o Dória. O Dória não fiz nem questão de entrevistá-lo. O outro que... como é que chamou? Que sucedeu o Dória lá? Olha como todo mundo lembra. O cara foi tão especial no governo. Garcia lá, o Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. É seu chefe, hein? Rodrigo Garcia. Entrevistei ele aqui também em campanha e falei exatamente isso. Por que não municipaliza? Não passa a escola do Estado, né? Manda verba, claro, com verba do Estado, mas com a administração do município. Por quê? Administrar à distância é essa lambança que acontece. As diretoras têm que seguir a ordem de um cara que nunca nem sabe o que está acontecendo aqui. A gente volta a falar mais disso depois do intervalo. Aqui para o nosso quintal, a gente continua falando com o doutor Armando, advogado, a respeito dessas crianças, né, que estavam estudando em escolas diferentes, o que estava dificultando para a mãe e também para as próprias crianças. Isso foi realmente solucionado e agora, e a retificação feita antes do intervalo, trata-se do Estado de São Paulo, uma escola estadual, que entendo eu, não sei o doutor Armando, que é frequente, né, esse tipo de... Pois não, Alexandre? A gente estava falando antes do intervalo, eu achei uma coisa bem interessante, porque o doutor Armando me contou desse caso aí e me chamou muita atenção, e eu de cara já falei, putz, que diretora sacana, a lei, o ECA é tão claro, a moça procurou a escola, então a gente, leigo, acaba criando essa raiva e direcionando para a pessoa errada.
Por isso é bom o doutor Armando aqui, com a experiência que ele tem, esclarecer isso daí e se colocar muita empatia por parte do doutor Armando, inclusive se colocando na situação dessa diretora, porque a diretora é uma funcionária pública estadual que ela é amarrada por conta da lei, e no Brasil tem muito isso. Às vezes tem pessoas boas que não conseguem fazer o seu trabalho direito por conta de dificuldades da lei. Se tem alguém culpado por isso daí, é o gestor público. Ele tem que pegar e precaver esse tipo de situação, ver a limitação da escola, deixar algumas vagas para esse tipo de situação excepcional, porque todo mundo tem o direito a estudar. Você vai entrar ali numa disputa legal ali de dois direitos, a mãe que tem o direito de colocar todos os filhos numa escola, outra mãe que tem o direito de o filho estudar ali porque é próximo da escola. A gente está falando de uma escola bem disputada porque ela fica lá dentro do CTA, assim, a questão de segurança, assim, por isso que muitas mães tendem a pegar e colocar seus filhos lá. Então eu queria que o doutor Armando discorresse a respeito disso daí, da questão da diretora aí, que tenta fazer o seu melhor, mas muitas vezes é impedido por questões legais. Olha, quem ocupa um cargo de direção normalmente é uma pessoa que é indicada, né, pela administração, seja ela municipal, estadual. Tanto é que quando muda a administração municipal ou estadual ou federal, essas pessoas às vezes perdem o cargo e no lugar dela entra uma outra, né, que vai fazer a política do governo que acabou de chegar. É assim que funciona. Só que isso funciona dentro da lei. E normalmente, né, o gestor público, muitas vezes, ele passa por cima da lei. Ele não respeita a lei. Aliás, advogar contra o Estado é um bom negócio. Porque o Estado acha que pode tudo. O Estado de São Paulo, por exemplo, é contido pela Constituição do Estado. A federação é contida pela Constituição Federal. E o município, né, então é exceção à regra. E como é exceção à regra, é preciso que um juiz, ele pode passar por cima da regra, nesse caso, para suprir uma falta. Não são muitas as crianças que precisam desse tipo de coisa. Agora, isso é válido também para mãe para creche, por exemplo. Para creche é o mais interessante. Porque ela faz inscrição em 3 creches, por exemplo, próximo da residência, e não sai vaga nenhuma. Ou
Mulher era coisa. Fazia-se com a mulher o que queria. Negro também, né? Lado aqui. Então, olha, Nesse canto Se aqui. você acha que alguma coisa não está certa, faça aquilo que aquelas pessoas acabaram de fazer ali com o Tony. Manda uma mensagem dizendo qual é o problema. Porque aí você vai receber respostas. Pode ser que você esteja certa naquilo que você está discutindo, pode ser que você esteja errada naquilo que você está discutindo, dentro que aquilo que você está reivindicando não seja justo. Muito bem. Bom, hoje nós temos aqui um departamento jurídico do Cidade Sem Limite. Tem o Bruno, que o Alexandre fala com o Bruno aí. Pode ser. E Nossa, o Bruno... Dá um bom dia aqui, vai. O Bruno... Manda um abraço pro pessoal na Bahia. Lá, Bom dia, ouvintes. mais pertinho, Bruno. Bom dia, ouvintes. Um abraço para todos. E o Bruno, também como advogado, por isso que a gente fala, né? É bem importante a gente ter, né, esse recurso quando as pessoas mandam mensagens para a gente aqui, e hoje é bem bacana esse bate-papo. Então, eu como não tenho, aliás, eu só preciso tirar fazer a faculdade para pegar o diploma, né? Porque a bagagem que a gente tem já de lei, eu acho que já dá para passar no concurso aí, enfim, ou seja, fazer um curso de direito e não sei se passa na ordem, né? Mas eu acho que é bem legal. O que eu não tenho de informação aqui para passar para vocês, a gente vai buscar esse pessoal aqui. Então são 3 advogados, ou seja, o Alexandre hoje ele não está exercendo a função por ser policial, mas é também formado em Direito, o doutor Armando e o Bruno também. Então, essas pessoas que acabam nos ajudando aqui, dando suporte nas respostas jurídicas que são questionadas aí pelos nossos ouvintes. É isso mesmo, ô Tony. E é ele que é o responsável, tá? Se for a hora que você está me reclamando comigo que eu sou muito chato, ele que teve essa brilhante ideia de colocar 3 juristas em casa, pseudo-juristas, né? Porque eu e meus 2 irmãos aí... Um é juiz, né? Um formou em Direito, advogou, hoje é juiz, o outro agora recém-formado também vai... Tá advogando, e eu que advoguei tenho muito orgulho desse meu tempo na advocacia, eu não canso de repetir isso daí, é uma profissão muito legal. É bom porque defende os direitos, né, do cidadão. O advogado ele vem, o termo advogado significa amigo ao lado. Antigamente era essa a necessidade, a pessoa que era acusada por alguma coisa tinha o direito de chamar um amigo para ajudar na argumentação. E o advogado é isso, ele pegar e defender, porque às vezes as pessoas, elas não sabem o direito. Você, Tony, que apesar de não ter a formação na faculdade, certamente conhece mais de lei do que a maioria dos advogados que eu conheço, porque você vivenciou tudo isso daí, essa profissão sua de entrevistar, na verdade, todo dia você faz uma aula com uma pessoa diferente, acaba aprendendo aí, tem o privilégio de ter contato com promotores, juízes, advogados, policiais, e aprende um pouquinho, mas as pessoas... o cidadão aí, que muitas vezes não tem essa oportunidade, acaba não tendo acesso direto ao advogado. É importante ter, lembrando que a gente tem a procuradoria, às vezes a pessoa não quer procurar o advogado porque não tem como pagar, pode ir na procuradoria lá, se receber menos de 3 salários, Tony, tem o direito dessa assistência do Estado. E felizmente, Tony, tem você, né? O rádio, alguns poucos profissionais sérios que conseguem passar infelizmente essa informação. Ou felizmente? Não, felizmente para quem tem acesso a você, né, Tony? Porque pra quem não tem. Uma joia rara, infelizmente, aí na comunicação, pessoas que ajudam. A gente vê aí nos noticiários. Tá acabando, viu? As pessoas desensinando, não é? Elas além de não ajudar, desinformando. Então, parabéns você aí de abrir esse espaço, uma causa interessante, a sua sensibilidade de entender nesse caso aí uma possibilidade de ajudar outras pessoas, porque tem muitas pessoas que estão nessa situação, né? Às vezes tem mais de um filho. Imagina a mãe, Tony, hoje em dia no mundo moderno que a mãe ela tem que cuidar da casa,
tem que trabalhar, o pai também tem seus afazeres, daí tem que pegar um filho numa escola, outro filho na outra escola e pelo menos podia ter essa facilidade de todos os filhos estudarem na mesma escola, porque muitas vezes o mais velho já traz os irmãos mais novos para a escola. Então tem algumas coisas, não é à toa que a lei estipula essa determinação para a escola. Quem tem mais de um filho sabe essa dificuldade. Imagina você pegar e todo dia, é um puta do embaraço. Então é importante, as mães, aí fica a dica que o doutor Armando colocou, se você tem 2 filhos estudando em escola, 2 ou mais filhos estudando em escolas diferentes e prefere que todos eles estudem na mesma escola, a escola não está te fazendo favor, é um direito seu, está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, falando que tem essa prioridade. Então peça na escola. Se administrativamente a escola não conseguir fornecer esse serviço, se você tiver condição de pagar um advogado, você contrata um advogado, se você não tiver, você vai até a procuradoria e peça esse auxílio jurídico, porque é direito, não é favor. E não adianta ficar bravo com o gestor da escola, porque ele está limitado ali por conta da legislação. Então, às vezes, você tem que fazer essa busca jurídica. Eu acho isso interessante, e eu recebi uma informação ontem, falando ainda em educação, o pai reclamando da forma que a professora ou diretora ou inspetora de aluno, enfim, alguém ligado à educação, e estava tratando o seu filho, né? Ou seja, de uma forma brusca, agressiva, enfim. Isso também está no estatuto. De repente isso é uma forma, é um ensinamento, né? Mas, visto pelo pai, não sei, né, se é um campo de concentração ou coisa do tipo, lidar com o ser humano realmente é complicado. E, de repente, professoras e educadoras, né, eles também são seres humanos e têm aí suas oscilações, né, de equilíbrio. Mas a criança realmente não tem culpa. Sempre tem uma criança que chora mais, outra chora menos, outra se adere mais ao grupo, enfim. Mas é um assunto também a ser discutido, né? O que o ECA prevê nisso? Respeito, cuidado, enfim. Por isso que é interessante ter esse acesso ao ECA. Olha, Tony, eu posso dizer para você o seguinte: a maioria, grande parte dos professores, dos diretores de escola, interpretam o ECA de uma maneira equivocada. Primeiro, são funcionários públicos. E como funcionários públicos, eles têm que fazer o que a lei manda. Eles não podem fazer aquilo, eu acho que. Em reunião de professores, né? Aí o professor diz assim, mas eu não posso fazer nada porque o ECA me... Não é verdade. Não é verdade, ele não está sabendo usar o ECA. O professor não tem que criar problema com o aluno. Tem o conselho tutelar. É imediato, não discuta com o pai. Chame o pai para conversar e comunica o conselho tutelar. O professor não precisa brigar com o aluno. O professor ensina. E é isso que... Quando o pai perde a estribeira e vai na escola, não faça, o diretor e professor não precisa ficar discutindo com o pai. Comunica. O ECA está aí para isso. Muita gente diz, não, mas é por culpa do ECA. Não, não é. Eu acho que o ECA está aí e na medida que as pessoas entenderem, os pais entenderem o ECA, que o próprio poder público entender o ECA e começar a aplicar realmente aquilo que o ECA manda, muitas crianças vão mudar. Muitos pais vão passar a educar um pouco melhor. Aí o cara diz assim, mas a escola não dá educação para o meu filho. A escola não dá educação para ninguém. Educação se aprende em casa. A escola alfabetiza, A escola alfabetiza, dá informações que às vezes o pai se recusa a receber aquela informação. Às vezes preso numa religião, preso em outra religião, preso numa linha política que não deveria ter. Para criança não. Verdade. Para criança não. Doutor Armando, que é uma dificuldade grande que hoje o país enfrenta, e já há algum tempo, se a gente comparar, né, a 50 anos atrás, vamos colocar assim, há 50 anos atrás, a educação era completamente diferente. Os pais... O pai educava o filho. Educava o filho. E educava e ensinava o filho a ser educado com os professores. Isso. E os professores da mesma forma. Aí hoje é completamente diferente. Hoje o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar para poder...
Eu não tive educação, né, Tony? Meu pai, assim, foi Entra muito você no leviano. sentido policial, ou seja, os filhos ficam à mercê dos traficantes, ficam à mercê dos indivíduos fora da lei. Ah, eu quero um tênis, o pai fala, eu não tenho condições de dar um tênis, né? Aí, leva isso aqui, esse papelote aqui, não sei para quem, que você vai ganhar isso daqui. Ou seja, o filho fica à deriva. É falta de referência, né? Fui alertado aqui, o doutor, a nossa assessoria jurídica aqui, corrigiu uma besteira que eu falei aqui. Eu falei que quem não tiver condição de pegar e buscar uma assessoria jurídica paga, né? Um advogado, pode pegar e procurar a Procuradoria Pública, eu falei, né? Não é Procuradoria Pública, não, é Defensoria Pública. O doutor Bruno, assim, ele é quieto, mas ele é perspicaz. Então, para as pessoas que... É uma pergunta constante, as pessoas não sabem como é que funciona isso daí, só para pegar e orientar. Como é que funciona isso, doutor Armando? Quando a pessoa não tem condição de contratar um advogado, como é que ela faz? Como é que funciona isso daí? A Explica. ordem disponibiliza uma cota ou estagiário para isso? Não, Nós temos a Defensoria 3 minutos para Pública é independente, né? Pra você ter uma noção, até bem pouco tempo atrás a gente não tinha Defensoria Pública Federal em São José. Então, o que a Defensoria faz, os advogados se cadastram dentro da Defensoria e às vezes as pessoas pensam assim, defensor público. Defensor público pode ser qualquer advogado, desde que ele esteja cadastrado na Defensoria Pública para isso. E aí, quando a pessoa procura a Defensoria Pública, o doutor Jairo, né? O doutor Jairo, para mim, é a minha referência até de trabalho, né? Ele está meio afastado agora, andei falando com ele, já passou para outro defensor falar, ele falou, mas olha, eu falei muito com esse... falava muito com ele. Um rapazinho que acabou sendo condenado, eu acho até que ele era... Eu mesmo tinha minhas dúvidas, fiz meu papel de policial, peguei e expliquei o que aconteceu no caso, e esse doutor Jairo abraçou a causa ali do réu, porque ele entendeu que, na perspectiva dele, o rapaz estava sendo processado injustamente. Acabou que ele perdeu ali, o rapaz foi condenado, não sei que fim deu esse processo aí, mas deu para ver que ele é bem competente, muito humano na atuação, um cara bem bacana. Bom, deixa eu só ir lá para o Litoral Norte, temos 2 minutos agora para encerrar o programa. Bom dia, Tony, Juca Silva falando direto do Litoral Norte aqui, ó, voltando de Ubatuba, já chegando no Maratuba. Bom dia a todos aí. Muito obrigado, o caminhoneiro de Caraguatatuba, Ubatuba, circulando lá pelo litoral e mandando mensagem para a gente aqui. Bom, eu estou falando aqui do procurador, o Jairo, que falei do defensor público, retificando, né? Ele, sempre conversei com ele a respeito dessas causas, né, de invasão, reintegração de posse e as pessoas que sem condições, ele sempre esteve à frente disso. Hoje um pouco mais cansado, pedi para ligar para ele, ele indicou um outro defensor, né, para falar com a gente. Mas se ele indicou, pode trazer que vai ser bom. Eu já trouxe, né, sobre a questão do banhado ali. Falou com a gente, enfim. Mas ele é uma boa referência, assim, não tenha dúvida. Então, só concluindo. 1 minuto. Procure a Defensoria Pública. Leva o rendimento da família, tá? Leva o rendimento da família. Eles vão analisar se é possível ou não. Não fique naquela história, não, porque eu moro em casa própria, não interessa. Ah, mas é porque eu tenho, não interessa. O que interessa nesse caso é o que você aufere no final do mês. Quanto é que você tem? Se você tem dinheiro suficiente que você pode pagar um advogado ou não. Tá certo? Porque a defensoria, ela está aí para assistir aquele que não tem condição. Tá? E só para o pessoal... Comendador Vicente de Paula Penido, 532, Jardim Aquários. Então é só ir lá presencialmente e explicar a situação que eles atendem. Um grande abraço a todos vocês, obrigado doutor Armando, ao Alexandre, ao Bruno e a galera toda que participou com a gente aqui. Acho que é bem importante essa mesa redonda, né, pra gente falar dos termos jurídicos ou nos termos jurídicos, o esclarecimento aí, eles falam ali o juridiquês e eu faço aqui uma tradução para você que
necessita. Então, se você tem problema, não adianta você ficar discutindo ou entrando em vias de fatos ou em discussão com a pessoa. Existe a lei para isso, que é o equilíbrio, né? A justiça está aí para isso, que o símbolo é o equilíbrio, uma balança, né? Vamos equilibrar essa questão e vamos resolver os problemas aí na paz, na tranquilidade. Obrigado, doutor Armando. Tchau a todos vocês. Amanhã, segunda-feira, né? A gente volta, se Deus quiser, que é o seu dia também. Estaremos ao Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.